Qual o seu nome? Marcela. Tava sentindo o que, Marcela? Um peso, um negócio ruim. Mas e aí, como é que tá agora? Agora eu tô bem. Cheguei aqui com muita ansiedade. Mas e agora? Tô melhor, graças a Deus. Ó, você tá curada. Qual o nome da senhora? Marcela, Tava sentindo o quê? hoje eu saí de casa determinada a tirar minha vida. E aí? Eu não sei como eu cheguei aqui. E como é que a senhora tá agora? Bem, E aquele pensamento assim de tirar a vida? parou, passou. Que Deus abençoe a todos que acompanham esse programa pelo nosso canal no YouTube, né, Universal Amazonas. Que o Espírito de Deus ilumine você que nos acompanha agora por este canal. É muito forte, hein? O que é isso? Eu já vi disso, né? Eu já vi alguns casos assim de pessoas que só acordaram na igreja mesmo, né? Só despertaram na igreja depois da oração forte. Agora, como pode uma pessoa presenciar uma história dessa, ver um acontecimento desse, aí a pessoa, não, mas ela ficou em transe, a cabeça voa. Pois é, mas vem direto para a igreja. Você não vê Deus, não? Hein? Porque, não, a cabeça fica fora, a pessoa faz coisa, tá bom, mas a cabeça ficou fora, ela veio direto para a igreja. Você não vê Deus buscando as pessoas, não, porque é o que Jesus faz. Olha só essa palavra. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso aí é o que o Senhor Jesus Cristo faz. Ele buscou, pode voltar para mim, ele buscou a Maristela no pior momento da vida dela. E ela ficou muito bem. E você vai ficar muito bem. Você não precisa se matar, nem fazer besteira alguma. Você precisa clamar àquele que prometeu libertar você. Esse programa vai e muito ajudar você nesta sexta-feira especial. Flávio, o que temos aí? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Bom dia, Graciete. Bom dia, pastor. Daqui a pouco ela vai contar um pedacinho da história dela, mas antes, quero pedir você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, para fazer duas coisas. A primeira, você vai se inscrever agora no nosso canal e você já vai aí direto ativar o sininho para que você venha receber as notificações semanalmente de todos os programas que nós postamos aqui. Lembrando que o Batalha Espiritual vai ao ar durante 2 dias na semana, tanto quinta-feira como também sexta-feira às 9 horas da manhã. E aproveite, já deixa aí no comentário o seu nome. Daqui a pouco o Bispo vai estar realizando uma oração por você, pela sua família ou os problemas que você está enfrentando, tá bom? Graciete, conta aí pra gente quais foram as maiores batalhas que você enfrentou. A minha vida, ela foi marcada por dor, abuso, até tentativas de suicídio. E a história é importante, né? Sim. Então daqui a pouco, Bispo, a gente volta com o senhor para ela contar a história dela. Então, daqui a pouquinho nós vamos conhecer aí a história da senhora Graciete, né? Me dá imagens do nosso último domingo, foi um domingo de quebra de sentença. Olha só essa imagem, foram quase 4.000 pessoas, né, na nossa Universal Central aqui no Templo Maior. Essa é a reunião principal, 9h30 da manhã. E eu comecei essa reunião dizendo assim: tudo que acontecer aqui hoje e o dia de hoje todo vai ser só por causa de um motivo. Foi porque Deus falou. Se Ele disse, eu solto as sentenças, acompanhe algumas coisas que aconteceram. Qual o nome do senhor? Francisco. Fala, seu Francisco. Era o problema de uma operação que eu fiz, ainda estava meio a vista meio enublada e agora... Clareou? Clareou. O senhor está vendo o pastor? Tô. Ele conseguiu ler o telão, Bispo. Ele não estava conseguindo ler. O senhor não Coloca lá o dia D novamente. Lê lá. O que o senhor está lendo lá? Dia D, o livro e os sentenciados da O morte. senhor não enxergava assim, não? Não, bem não. Limpou Ficava embaçado. Só Jesus mesmo. O nome da senhora? Doraci Vasconcelos. O que Jesus fez? Ele veio fazer uma oração em mim, eu estava com dor, que eu estou com CA no útero. Não está mais não. E passou. Não passou a dor e passou o CA também. Amém. A senhora crê?
Creio. Sentença quebrada. Estava tendo crises muito fortes de ansiedade e acordava com, tipo assim, uma pessoa me enforcando. E estava manifestando dentro de casa também. Só vivia no pronto-socorro, tinha que correr para tomar diazepam, que eu não conseguia dormir por causa da crise da ansiedade. Muito forte. Estava também tendo desejo de suicídio. Aí, fui numa igreja, estava fechada, eu vim aqui, estava o obreiro, eu conversei com ele, muito desesperado, ele me viu, me aconselhou, aí eu passei e vim para as reuniões. Hoje eu não estou mais tomando remédio para dormir, hoje eu durmo tranquila, a perturbação, o desejo de suicídio sumiu e hoje eu estou feliz para a honra e a glória do Senhor. Dona Rosa, bebendo da água dos maiores milagres, qual foi a enfermidade que a senhora venceu? Pastor, em 2018 eu fiz um procedimento, um exame, né? Nesse exame constava que a minha artéria do coração estava 80% comprometida. Eu ia ter que fazer uma angioplastia. Mas aí eu apelei para a fé, né? E eu acabei de fazer, está com 11 dias hoje, e a médica disse que fez sucesso, não precisa fazer cirurgia nenhuma, graças a Deus. Deus, então, o que estava obstruído, Deus arrancou tudo. Arrancou tudo. Curada. Curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso, meu amigo, minha amiga, você vê que coisas grandes, você vê Deus libertando, e isso aí aconteceu, a maioria na hora, né? Na hora. É muito grande o que Deus faz. Porque o dia que você entender que o que está escrito não falha, a palavra de Deus diz, o que saiu da minha boca não volta para mim vazio. É Deus quem falou que ia te ajudar. Será que é difícil? Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não mereço. Olha, ninguém merece nada. Ninguém merece nada. Mas quando você dá crédito a Deus, aí você merece. A justiça de Deus se manifesta quando você crê. E pasme, é Ele que dá essa fé para você quando você se apresenta. A fé vem pelo ouvir da palavra, tá? Então, haja a sua fé. E nós vamos, neste domingo agora, vamos ter o domingo do fortalecimento. Daqui a pouco eu falo, no final eu falo um pouco mais sobre este domingo todo especial. Mas Flávio, vamos lá, vamos conhecer a história da Dona Graciete. Então vamos lá, nossa entrevista. Então, Graciete, conta aí, as pessoas querem saber, porque a sua história é impactante. Quais foram as batalhas que você travou através da fé? Então, pastor, tudo deu início na minha infância, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui vítima de um abuso. E após esse abuso, eu passei a sentir revolta, tristeza, muita tristeza, dor na alma, muita angústia. Eu sentia um vazio. Eu tinha audição de voz, eu ouvia vozes que me falavam coisas para eu fazer. Durante a noite, eu sentia uma presença forte assim de espíritos e eu sentia um medo assim que ele transpassava e assim eu entrava em pânico e minha mãe percebia. Assim, o que as pessoas saber, né? O que vinha assim na sua mente? Quais as vozes falavam o quê? Você deve morrer, você deve dar um fim na sua vida. Falava, por exemplo, o que eu já passei? Eu tomava medicações, vários remédios, né? No intuito de eu passar mal e vir morrer. Eu ia para a laje, para a beira da laje, com o intuito de pular, né? E eu cortava os pulsos, eu simulava, eu tentava me enforcar, eu me isolava, entendeu? Então, assim, eu era muito oprimida. E, assim, no decorrer do tempo, certa vez, quando eu tentei uma tentativa de suicídio, eu ia me jogar na principal. E assim, por um determinado momento, que foi na igreja, na frente da igreja. E eu entrei na igreja, né? Naquele momento ali, eu estava como se eu não estivesse em mim. E eu estava determinada a fazer isso. Então, eu fui acolhida por uma obreira,
que ela conversou comigo. Naquele dia eu fui convidada a assistir uma reunião e aquele dia foi muito forte, pois foi a primeira vez que eu revelei o que tinha acontecido comigo na infância. E aí, nesse período que eu estava nesse dia, eu assisti a reunião e ela foi muito impactante ali. É como se o próprio Espírito Santo tivesse ali me abraçado. Eu me converti, me envolvi com as coisas da igreja, me envolvi com a palavra de Deus. Porém, eu tinha algo que eu precisava resolver no meu interior, que era a mágoa que eu carregava, né? E em virtude dessa mágoa, eu acabei me afastando. O mundo brilhou aos meus olhos e aí foi quando eu deixei de dar peso de importância à palavra de Deus. Depois que eu me afastei da igreja, não é da igreja, mas sim da presença de Deus, piorou a minha situação. O que eu nunca tinha feito na vida, eu passei a fazer. A Bíblia diz que quando um espírito imundo sai, ele volta e traz 7 piores. Ficou 7 vezes piores? Ficou 7 vezes piores. O mais agravante, que eu passei a servir os impostos. Eu fui apresentada, né? Houve uma situação e eu passei a servir os impostos. E foi um período da minha vida que eu estava ali presente, eu participava de rituais, eu participava das reuniões na Umbanda, eu fazia as anotações, eu passei a ser uma discípula do mal. Só um minuto, o bispo tem uma pergunta para a gente. Mas, dona Graciete, quer dizer, a coisa assim já está nebulosa, né? Já está cabulosa. Isso aí tinha como piorar? A senhora ainda teve um fundo de poço, dona Graciete? Então, bispo, quando eu comecei a receber uma afronta das entidades, né? E aí, em seguida, houve um problema familiar que agravou mais ainda aquele quadro depressivo que eu tinha, fora as perturbações espirituais que eu sofria. E aí, a ponto de um dia eu escrever a próprio punho uma carta me despedindo, e eu estava ali decidida a dar fim na minha vida. Então foi quando eu tive, Deus, né, colocou a oportunidade de um grupo de evangelização da igreja, chegaram até mim. E ali, quando eu os vi, eu vi o próprio Jesus me mostrando a oportunidade de eu virar essa página de sofrimento, de dor da minha vida. Então foi aí que eu aceitei, né, os convites de vir à igreja. Então, quando eu voltei a vir, aceitei os convites, vinha nas reuniões, que ia lá na frente, eu abria meu coração, eu falei para Deus ali, eu pedi perdão porque eu me senti envergonhado, e foi gradativamente eu fui me libertando. E hoje, como é que você se encontra? Então, eu me reconciliei com o nosso Deus, eu voltei para a presença dele, eu me batizei nas águas, e hoje, para a glória do Senhor, Deus me libertou da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, até o problema daquele período que desencadeou mais ainda o problema depressivo. Deus, ele solucionou, e para a glória do Senhor, hoje eu sou transformada. Recebi o batismo, e hoje eu tenho o prazer e a honra de fazer a obra do Senhor e levar a palavra de Deus. E se o Senhor não tem misericórdia da minha vida, pastor, hoje eu estava no inferno. Mas foi necessário no tudo ou nada. É tudo ou nada. Foi por uma decisão. Uma decisão. E essa decisão eu tomei. E todos os dias eu guardo, né, as palavras de Deus, coloco em prática, e eu busco todos os dias andar conforme a palavra de Deus diz. Amém. E, bispo, a história da Graciete mostra o como Deus trabalha. Para Deus não haverá nada impossível. Por isso, hoje, sexta-feira,
prepare a garrafa com água, você vai receber um pouco do sal, como você acompanha essas imagens. 19 horas estaremos juntos com o senhor bispo, batalhando em favor dessas pessoas. E o dia todo, como você acompanha aí. Bispo, é com o senhor. E eu quero fazer um desafio com você. Já fizemos hoje às 7 horas da manhã e às 19 horas faremos esse desafio, Flávio. Se ela está querendo se matar, já fez carta, pensando em não faça. Depois da reunião, venha, se dê uma chance, participe da reunião e você vai ver o que Deus fará por você. Então, lembrando que são vários horários durante o dia também, e esse trabalho é estendido, claro, em toda e qualquer igreja universal do Reino de Deus. É um Espírito só, é o Espírito de Deus que liberta. Mas Flávio, você tem aí participações, que a gente já vai fazer a oração, você tem participações aí? Bispo, nós temos muitas pessoas entrando em contatos pelo YouTube, também pela nossa central de atendimento. Nós temos aqui o Edson, ele diz que a sua saúde espiritual está totalmente debilitada. Está muito nervoso, ansioso, devido a muitos problemas espirituais. E ele aceita o desafio de estar nesta sexta-feira, às 19 horas, trazendo a sua água para o banho do descarrego. O Rômulo, ele diz, durante a minha vida eu servi as entidades e foi um momento muito difícil. Mas eu decidi hoje estar buscando o socorro de Deus. Estarei às 19 horas para buscar a libertação para mim e toda a minha família. A Sabrina, do Nova Esperança, ela diz assim: ore por mim, pois estou afastada, não quero mais viver afastada de Deus. A depressão, a ansiedade tem tomado conta da minha mente. Estarei indo nessa sexta-feira e também neste domingo para me fortalecer espiritualmente. Bispo, é com o senhor. O Flávio, domingo, obrigado, tá? A gente já vai orar, mas domingo, Flávio, por que a gente vai fazer o domingo do fortalecimento? Porque a nossa força vem dele. A gente só consegue ajudar as pessoas por causa dele. E a palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Tudo que a gente sabe que as pessoas com Deus venceram, pode voltar para mim aqui, tudo que a gente sabe que todas as pessoas da Bíblia venceram e da atualidade venceram, buscaram a força em Deus. Como eu disse ontem, só Ele quebra a matemática multiplicando as forças de quem não tem vigor nenhum. Só Deus pode fazer isso. Então, esse domingo é especial para quem está se arrastando. Esse domingo é especial para quem não aguenta mais a vida está pesada, tá com peso maior do que você pode carregar. Então Deus vai cuidar de você nesse domingo. Você procura me dar imagens da reunião de domingo. Se você procura alguém que se preocupe, você procura alguém que se preocupe com você, que lute por você, aproveita que existe um Deus olhando. Aproveita que existe um Deus querendo te ajudar, com promessas infalíveis. Aproveita. E aproveita que tem servos de Deus que querem te ajudar. Tá? Já no início da reunião a gente vai fazer isso. A reunião começa às 9h30, chega cedo. Tá? Eu faço também 6h50, mas chega cedo, porque a gente já come. Os primeiros 20 minutos é para deixar você muito bem. Tá bom? Agora, vamos ao momento da oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na sua presença para te invocar, te clamar em favor de centenas de milhares de pessoas. Dentre dessas centenas de milhares de pessoas, estava a Graciete, que queria se matar, queria dar cabo da sua própria vida, não aguentava mais a pressão na sua mente. Foi quando, meu Senhor, a Graciete deu ouvido à tua voz, à tua palavra, buscou o Senhor,
se entregou por inteiro nas tuas mãos e o Senhor derramou dentro da Graciete o teu espírito, dando ela a vida que tanto ela buscava. O mesmo, meu Senhor, eu te peço, eu te suplico, que o Senhor venha fazer com esta pessoa, que também tem os mesmos pensamentos que a Graciete tinha, de se matar, dar cabo da sua vida, desistir, largar tudo e sumir, sair pelo mundo afora. Meu Deus, essa decisão não vai contribuir com nada. Como não ia contribuir com a vida da Graciete? Mas a decisão que a Graciete teve de comparecer na reunião, como vai acontecer sexta-feira agora, como vai acontecer no domingo, meu Senhor, quando ela chegar no teu tribunal, o Senhor fará justiça na vida dela, como fez na vida da Graciete. Meu Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Deus, alcance esse que está no presídio, esse que está no hospital, esse que está em casa, esse que está num palácio, esse que está numa palafita. Não importa a condição econômica, porque, meu Senhor, para o Senhor o que importa é a alma desta pessoa que agora ora conosco. Consagre e abençoe esta água, que quando ela beber desta água, ela beba do teu poder. É o que nós vemos, meu Deus. Eu concordo com cada palavra do João Luiz. E o que nós vemos é isso. Pessoas que buscam ficando fortes, livres e curadas. Os que não podem vir porque estão hospitalizados, presos. Mas o Senhor é Deus que solta sentenças, quebra sentenças, visita a todos. E o Senhor é a força de quem não quer se entregar aos problemas. O Senhor é a saída de quem não quer acabar mal. O Senhor abriu uma porta para esta criatura. No nome de Jesus, quem creu nesta oração é abençoado com todo tipo de respostas. Bebamos desta água. Deus é a resposta para você quando as portas se fecharem neste mundo. O seu Espírito tem sido o meu refúgio e forte alegria. Graças a Deus, eu creio que o Senhor Jesus abençoou muita gente agora mesmo, tá? Não esqueça, prepara a tua garrafa com água para essa sexta-feira. O Sal deixa com a gente e você vai ver que o Senhor Jesus Cristo fará coisas grandes por você, tá bom? E domingo, especialmente 9h30 da manhã. Grande e forte abraço para todos.